Porque a grande oportunidade de mudar de vida, claro, é um emprego, é uma carreira, mas você não tem isso quando você está preocupado com o que você vai comer naquele dia, ou se você vai comer. E essa é a realidade de quase 15 milhões de brasileiros. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão, estamos aqui para mais um GPS político e dessa vez o nosso convidado é um senador da República. Em seu primeiro mandato ele é senador pelo estado de Sergipe, é formado em Direito, meu colega, mas ficou por 17 anos na Polícia Civil como delegado. Ele faz parte do gabinete compartilhado do Movimento Acredito e é filiado ao Partido Cidadania. Eu converso hoje com Alessandro Vieira. Bem-vindo. Obrigado, Gabriela. Um prazer falar contigo. Prazer é todo meu. Senador, aqui a gente começa com a nossa régua. Eu vou compartilhar com você uma tela, vou te pedir para se colocar nessa régua em algum lugar e só explicar para as pessoas que estão nos ouvindo o que significa essa sua posição no espectro político. Mas, Gabriela, eu preciso seguir a régua? Não, a gente já tem que fazer muita coisa nesse mundo, né, em virtude das nossas leis, então aqui eu vou deixar aberto. Se você pensar, olha, minha posição não está aí, minha posição é outra, é só dizer o que é e aí depois definir a sua posição em 3 pilares principais. Vou compartilhar aqui a tela, peraí. Então aqui a gente vem da extrema esquerda, caminha em direção ao centro, passa pela social-democracia no sentido clássico, vai vindo mais para cá, liberais democratas, o centro político, os neoliberais, conservadores liberais e extrema-direita. Tem algum lugar para sua bolinha? Eu acredito que eu vou estar mais no centro, né? A gente tem oscilado as pautas, Gabriela, entre a questão da redução da desigualdade, mas tem uma pegada também de segurança pública, até por conta da carreira, que é uma pauta mais ligada aos conservadores normalmente. Mas o liberal-democrata acho que encaixa bem para mim. Então vou colocar aqui. Senador, ótimo que você já tenha começado a falar quais são as suas pautas. E é isso que eu vou te pedir. Mais do que o nome, aqui no GPS a gente quer entender o que os nominhos significam. Então diz um pouco pra gente como é que você definiria a sua ideologia em 3 principais pilares. Muito claro, e esse tempo agora como político está me mostrando, é que menos importante é pensar em ideologia, muito mais importante é ter qualificação e honestidade. Dentro disso, do que eu estou vendo no Brasil e de tudo que eu pude estudar, a redução da desigualdade ao lado de uma economia mais sólida, de um projeto de educação que realmente seja renovador, permite a gente imaginar um novo país. Acho que seriam esses 3 eixos. Dentro deles, claro, você vai ter transversalmente um monte de coisas. Tem que ter uma nova segurança pública, uma justiça mais rápida, você tem que ter políticas públicas e orçamento mais transparentes. Você tem um orçamento que é totalmente opaco. É por isso que falta dinheiro na ponta. Então, são várias coisas. Quando eu cheguei na política, eu cheguei pensando muito na bandeira do combate à corrupção, que foi o que me trouxe até aqui, a pauta de segurança, a pauta econômica. Me deparei com o Vélez. Você falou, divido o gabinete com o Felipe e com a Tabata tem a bandeira da educação como central, automaticamente a educação passou a ser um centro também para a gente fazer. Na realidade, a gente começa a compreender que tem que tocar muitos assuntos. Né? Tudo muito complexo, não tem salvador da pátria, nem resposta rápida. Tudo exige preparo, estudo, qualificação e boas equipes. E, senador, você disse para a gente aqui que você pensa mais nos projetos, nos assuntos, até do que na ideologia, e deu para a gente entender isso muito claramente. Mas eu quero saber se nesse debate público, como a gente tem vivenciado no momento, as pessoas te atribuem rótulos que não coincidem com a forma como você se vê. Se o pessoal te chama de coisas que você fala, poxa, mas não tem nada a ver com aquilo que eu defendo? O tempo inteiro. Quem está no centro apoia dos 2 lados, é uma prática. Né? Então, a depender da postagem, a depender do voto, eu posso ser chamado de bolsonarista ou de comunista, ao critério do dono da opinião. As pessoas estão, e as redes sociais contribuíram para isso, as pessoas estão viciadas em rótulos, em simplificações. O que eu posso dizer, com a experiência de policial, com a experiência agora de senador, é que você tem gente boa em todos os partidos e tem gente péssima em todos os partidos, ou praticamente todos. E é muito mais importante ter qualidade, porque pode ser de esquerda, de direita, tanto faz. Se a pessoa é qualificada, ela vai sentar numa mesa contigo e vai conseguir traçar um projeto, criar um consenso em torno de alguma coisa. Se ela não tem qualificação ou se ela é desonesta, fica impossível buscar consenso, porque as variáveis são outras, você não controla. E isso é o retrato que você tem no Brasil como um todo e na política. Eu acho que quanto mais as pessoas entenderem isso, melhor vai ser para todos os brasileiros.
Seguindo aqui as nossas perguntas do GPS, a primeira é sobre desigualdade. Quero saber de você se para você a desigualdade é um problema a ser enfrentado e se a sua resposta for sim, se o principal é combater a desigualdade no ponto de partida, portanto buscar a igualdade de oportunidades, ou se a igualdade no ponto de chegada também é um objetivo. É um ponto essencial. O Brasil não vai para lugar nenhum se não tiver uma redução significativa de desigualdade. E eu defendo que se faça as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que ter um programa de transferência de renda imediato, sustentável e robusto, e tenho que ter todo um projeto de inclusão no mercado pela educação. Que a grande oportunidade de mudar de vida, claro, é um emprego, é uma carreira, mas você não tem isso quando você está preocupado com o que você vai comer naquele dia, ou se você vai comer. E essa é a realidade de quase 15 milhões de brasileiros. A gente vive, as pessoas às vezes se desconectam da realidade, né? Eu vejo muitos colegas que pensam em vouchers, em soluções tecnocráticas para as coisas, mas nunca foram lá para ver como é que é uma casa onde a pessoa tem dúvida se vai conseguir alimentar seus filhos. A gente tem que resolver isso. Então, caminhar com as duas coisas é absolutamente viável, não tem problema nenhum, e tem que ser urgente. A renda mínima é urgente. E eu sei que o senhor já falou em educação, falou em segurança pública. Eu quero saber se você fosse hoje apresentar, de novo, o senhor já está no cargo, mas pensando numa candidatura, sua proposta, 3 grandes eixos, 3 propostas para o Brasil. Quais seriam as suas propostas? E falando um pouquinho, eu sei que a gente precisa falar resumidamente, mas de como se daria a implementação daquilo que é seu projeto. Perfeito. Eu acho que a gente tem que ter um novo projeto de educação para o Brasil, uma educação moderna, que faça uma inclusão efetivamente dessas pessoas no mercado. Isso não pode ser feito pelo método que nós temos hoje. A gente tem um problema na formação dos professores, que é absolutamente diversa da formação que a gente tem fora daqui. Literalmente copiar o que funciona e trazer para cá. E implementar isso através do apoio. Os recursos já existem, nós aprovamos com muito esforço o novo Fundeb, isso permite fazer essa revolução, mas faltam projetos qualificados. Então, o primeiro pilar é a educação. O segundo pilar passa a ser uma gestão qualificada. E aí você pode ter, puxando para o lado ideológico, uma coisa mais fiscalista, um Estado menor, aquela coisa mais liberal, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter políticas qualificadas e gente na ponta para atender o cidadão. Então, educação, gestão eficiente e qualificada. E um terceiro ponto, que para mim é essencial e continua sendo, que é a questão do combate à impunidade. O Brasil é um país onde não se respeita a lei nenhuma. E isso começa dos andares mais altos que você tem em Brasília. Essa disfunção, esse absoluto estado de desrespeito às normas, impede o Brasil como país de se organizar. Porque parece que nada vai dar certo, nada vai ser sério. Você vai fazer todo um esforço e alguma coisa pode acontecer por interferência política, por interferência miliciana, e tudo aquilo ir embora. Então, seriam esses os 3 eixos. E, nesse caso, a implementação se dá, eu acho que liga as 3 bandeiras. A implementação se dá pela política. Não tem outro caminho. Não tem bala de prata, ninguém está caçando lobisomem. É política, negociação, construção de consenso, e chegar em projetos que você tem a condição de aprovar, para fazer um passo a passo de evolução. Eu tenho muita esperança para o Brasil, sabendo que é um desafio imenso, mas acho que a gente tem, sim, espaço e pessoas dispostas a construir. Falta talvez juntar essa turma toda. E já que você diz sobre uma gestão eficiente, eu vou fazer aí o gancho para a nossa próxima pergunta. O que eu quero saber de você é se você acha que o Estado é sempre um melhor gestor que a iniciativa privada ou se existem casos em que a gestão privada pode se mostrar como uma melhor alternativa. Acho que na maioria dos casos a gestão privada é a melhor alternativa, porque ela não é mágica. Então, quando você defende privatização sem pensar em como e o que, você está, de certa forma, defendendo um dogma, quase uma religião. Não é para ser assim. Eu preciso ter um bom serviço prestado, eu preciso fazer as coisas funcionarem. Essa é a grande coisa. Eu posso fazer isso na gestão pública? Posso, mas eu preciso de melhores ferramentas. Eu não tenho como aferir, por exemplo, o desempenho do servidor de uma forma transparente e adequada. Eu não tenho como premiar o bom servidor, não tenho como afastar. É muito precário. Então, isso acaba gerando uma impressão, e algumas figuras públicas fortalecem essa impressão de que o funcionalismo público é obrigatoriamente ineficiente, que toda empresa pública é cabide de emprego. Não precisa ser. Temos algumas lucrativas, mas, sem dúvida, tem que ter uma revolução de gestão e, principalmente, mais transparência. Tudo aquilo que você leva para a luz é mais fácil de melhorar. Aquilo que a gente consegue manter ali nos gabinetes fechados de Brasília é terrível. É muito difícil você mudar um jogo onde estão decidindo as regras os vencedores de sempre. E como que você enxerga a ajuda do Estado, dessa vez, à iniciativa privada, por meio de créditos subsidiados e isenções fiscais, por exemplo? Faz sentido ligado a uma política de redução de desigualdade.
Então, se eu tenho, por exemplo, a necessidade de uma política pública de incentivo fiscal para garantir emprego numa região como Norte e Nordeste, faz sentido. Não pode se transformar num derramar de dinheiro sem efetividade. A gente tem um caso, meus colegas do Amazonas não gostam que a gente fale sobre isso. A Zona Franca de Manaus foi uma péssima ideia. Foi uma péssima ideia. A forma de instalação, o custo, a consequência desse custo, enfim, o custo-benefício é muito ruim. Só que eu não posso simplesmente dizer, como se fosse uma coisa mágica, dizer, vamos acabar com a Zona Franca de Manaus. Eu não posso. Eu tenho todo um Estado cuja permanência das pessoas depende daquilo. Mas eu tenho que, paulatinamente, ir substituindo por uma política mais eficiente, mais inteligente, e que possa ser mensurada. Tem algumas pessoas que batem muito nisso. O Marco Lisboa é um cara que fala muito nisso. Eu não tenho métrica para saber se esse investimento público todo que eu faço gera, de verdade, um resultado. Então, eu defendo que você tenha, sim, interferência do Estado, do ponto de vista de incentivos, até o ponto de viabilizar aquilo sem incentivos. Uma política que não tem viabilidade econômica no futuro, pelo menos a médio ou longo prazo, ela é transferência de renda. E aí, transferência de renda tem que fazer para quem precisa mais, não para a empresa. E falando um pouco sobre justiça social, já que você me disse que a desigualdade é um problema, quando a gente fala sobre esse assunto, algumas pessoas ficam preocupadas com o quanto isso significa que o Estado vai interferir na propriedade privada. Então eu queria saber, na sua visão, quanto que o Estado pode interferir na propriedade privada nessa busca pela justiça social? Acho que existe um certo limite daquilo que é necessário. A gente tem uma discussão hoje, por exemplo, a grande interferência, que seria a desapropriação, ela deixa cada vez mais de fazer sentido, porque você tem hoje no agro uma profissionalização, uma mecanização tamanha que deixou de ser aquilo que se imaginava no passado. Vou transferir uma gleba de terra para alguém e vou garantir o sustento daquela família. Não funciona mais assim na maior parte das atividades de agropecuária. Mas você tem, sim, uma interferência do Estado importante que não precisa chegar na questão da interferência da propriedade privada. Eu acho que cabe, Gabriela, ser o mais simples, as soluções mais simples e transparentes são as mais efetivas. Se eu quero garantir uma política pública de transferência de renda, o melhor mecanismo que eu tenho não é uma interferência na propriedade privada, é a tributação. A gente tem uma desigualdade tributária muito grande no Brasil. A diferença de tributação para aquele que é assalariado e aquele que recebe dividendos de empresa, por exemplo, é muito grande. A gente tem todo espaço para construir mais faixas de tributação, alíquotas um pouquinho mais altas, interferindo nessa faixa maior. A gente está falando aí de alguma coisa em torno de 1,5% da população. E aí você tem recursos para fomentar uma política pública. Sem necessidade, acho que o debate de algum tipo de usurpação de propriedade privada está meio fora de época. E agora, outro debate que tem se colocado no Brasil: justiça social e responsabilidade fiscal. De um lado tem um pessoal falando não existe responsabilidade fiscal sem justiça social, ao que o outro lado responde não existe justiça social sem responsabilidade fiscal. Toda vez que eu faço essa pergunta, eu nunca lembro se eu falei certo, se eu falei a mesma coisa, mas o pessoal que assiste sempre me entende, porque eu me confundo. Mas eu quero te entender um pouco mais sobre essa balança. É um falso dilema, né? A gente tem que pensar para que serve o Estado, né? Para que a gente inventou esse negócio chamado Estado? Foi para garantir segurança para as pessoas. E segurança é segurança alimentar, é segurança propriamente dita, pública, é oportunidade de emprego no futuro. Para fazer isso, eu tenho que ter uma boa condição fiscal. O que o Brasil fez ao longo dos últimos 20 anos, 20 e poucos anos? O Brasil foi aumentando sua carga tributária sem melhorar a sua prestação de serviço. É aquele pilar que eu falei, falta gestão. Uma gestão conectada com as pessoas. Não adianta eu contratar uma empresa enfim, de análise de processos, colocar aqui, tentar, enfim, eu vou fazer um 5S na gestão pública brasileira. Não é isso. É conectar com as pessoas, entender exatamente quais são as demandas e ter essa clareza de dizer, olha, você precisa de uma transferência de renda para um auxílio emergencial de 500, não de 200, ok, o custo é tanto. Eu preciso cortar esse custo em algum lugar ou eu preciso aumentar tributos. Não tem uma terceira alternativa. Então, dá para fazer esse ajuste. A gente tem muito desperdício no Brasil. Isso acontece porque o orçamento não é transparente. Eu entrei, inclusive, com uma ação no Supremo agora questionando o chamado orçamento secreto. Você não pode ter distribuição de recursos sem critério técnico e sem transparência. É inconstitucional e é profundamente injusto com o cidadão, porque depois falta. Então, eu acho que é um falso dilema que serve para esconder isso. Eu não preciso me preocupar com qualificar minha gestão se eu tenho essa desculpa pronta, de que faltam recursos, ou que tem outra, se eu for criar essa política, eu vou quebrar o Brasil.
Não vai quebrar o Brasil coisa nenhuma, desde que você faça dentro de uma coisa técnica, bem preparada e lógica. Não dá para imaginar uma democracia onde as pessoas passem o tipo de sofrimento que passa uma parcela muito grande de brasileiros. Não é democrático isso, não é correto. E se a gente se dispõe a participar da política é para mudar esse cenário, não é para deixar tudo igual. Sabe, senador, que eu te ouvi falar várias vezes na sua fala sobre orçamento público, e antes da gente se encaminhar para as perguntas do final, vou me permitir sair um pouquinho do script, porque eu estreiei na televisão, num debate, falando sobre orçamento. E eu lembro que na época eu estava conversando com alguns amigos, porque eu venho do direito também, do direito criminal, então quando eu comecei a estudar orçamento, eu falei, mas que coisa mais difícil isso. Até para quem já fez a faculdade de direito é difícil de entender. E eu falava isso com as pessoas, até vou indicar de novo, mas o Senado Federal tem um conteúdo muito bom chamado Orçamento Fácil, acessível por todo mundo, vocês podem entrar no site e consultar essa página, eu sempre indico. Mas acho que eu queria te perguntar um pouco sobre isso para o pessoal que está assistindo a gente entender qual é a relevância do orçamento público e por que é tão difícil, por que é importante que as pessoas se conscientizem sobre esse aspecto. E eu vou me permitir essa pergunta, mas às vezes parece que é difícil justamente para a gente não entender bem, né? Sem dúvida nenhuma. A falta de transparência está na base do problema. Como é muito hermético, como as pessoas não conseguem entender, fica mais fácil você burlar. O que a gente vive no orçamento? Trazendo para um exemplo doméstico, vamos dizer que eu tenho 3 filhos, esposa, né? Então, se todo o recurso que entra na casa, que é do meu salário e da minha esposa, vai ser administrado politicamente dentro da casa. Eu tenho a maioria, são os filhos, são 3, e eles vão fazer essa distribuição como eles bem quiserem. Se isso é feito dentro de uma lógica, funciona, a gente consegue pagar as contas todas. Se algum deles consegue capturar uma parte excessiva desse orçamento, falta para alguém. Falta para pagar a luz, falta para pagar a água. A realidade do nosso orçamento é literalmente essa. Nós temos um orçamento que é capturado politicamente por grupos organizados, que são vinculados a determinadas carreiras, a determinados grupos industriais e, o pior de tudo, a política mesmo de compra de voto e de desvio de verbas. A gente teve, ao longo desses últimos 2 anos, uma piora na qualidade do orçamento. O orçamento ficou menos transparente, menos fiscalizado. Eu converso com o Gil, do Contas Abertas, e assim é uma situação que ele descreve como sendo a pior que ele já viu. Se a gente não consegue organizar as contas básicas da casa por falta de transparência, como é que eu vou conseguir fazer qualquer política? Fica impossível. E esse caos, ele só serve para o populista, que quer se vender de forma messiânica como um salvador da pátria, que não consegue resolver porque o sistema não deixa. É a maior mentira que existe, especialmente porque essas pessoas fazem parte do sistema. Eu não posso, senador da República há mais 2 anos, me colocar como fora do sistema. Não, eu estou no sistema, numa posição privilegiada, eu posso ver melhor o que está acontecendo, eu posso interferir no que está acontecendo. E no orçamento, a gente consegue ver com muita clareza que você tem uma distribuição de recursos totalmente fora do que seria racional. E isso atrasa o Brasil. E quando a gente fala em atrasar, é atraso geracional. Eu fico condenando perpetuamente gerações de crianças a não ter um bom emprego, a ter uma vida mais curta e de pior qualidade, e os seus filhos sofrerem a mesma consequência, seus netos, ele vai seguindo uma sequência trágica. A gente precisa trazer isso para um centro de debate, as pessoas vão começar a entender. O dinheiro que você paga quando você compra o seu pãozinho na padaria, ele é todo canalizado, do seu ponto de vista de tributos, e depois tem que voltar para serviço. Por que ele não volta? O que acontece no meio do caminho? A gente precisa resolver isso. Não é um caminho fácil. Exige muita educação, mais educação do que a média dos brasileiros tem hoje, mas sem a gente resolver isso, é difícil. A gente vai ser enganado eternamente. E, senador, eu vou aproveitar também a sua presença aqui no GPS, e já que você falou sobre populismo, para te perguntar sobre o populismo em outra área, que é uma área que eu sei que é muito cara a você, porque você coloca como um dos seus principais projetos, que é a segurança. Você tem uma carreira na Polícia Civil de 17 anos. Eu queria te entender um pouco mais, saber se você acha que existe também um populismo em relação à questão da segurança. Pessoas que apresentam soluções que, na verdade, não são sequer pensadas. É só uma tentativa de convencer as pessoas de dar algum conforto, sem ir na raiz do problema mesmo, sem pensar o que a gente tem que fazer para melhorar a segurança no nosso país. A gente não tem uma política de segurança pública no Brasil, eu não consigo me lembrar da existência de uma política pública de segurança no Brasil. O que nós temos? Uma postura reativa que oscila a depender do modelo ideológico que está no poder. Então, hoje a gente tem um modelo extremamente reativo.
É o modelo do CPF cancelado. É o modelo do confronto. O confronto, como ele sempre vai acontecer fora da zona nobre, ele gera uma sensação de segurança para a classe média e média alta, porque ele se acha protegido, o bandido está morrendo. Eu não quero saber se é bandido mesmo, eu não quero saber como morreu. Porque esse cidadão que morreu ali no confronto, bandido ou não, ele vai ser reposto instantaneamente, porque tem uma massa de miseráveis para ocupar aquele espaço. Então, se eu quero de verdade fazer uma política de segurança, eu preciso fazer ela toda do seu ponto de vista nacional. Tem que ter uma política de segurança em fronteiras muito mais robusta do que nós temos. Eu preciso ter as pessoas devidamente qualificadas e, enfim, seguras, bem remuneradas, para fazer todo um trabalho de combate ao crime, passo a passo, para reduzir a necessidade do combate ao crime dentro da cidade, dentro da comunidade, porque esse é o combate que mata inocentes. Porque se eu tenho, é o exemplo mais simples que tem, um fuzil. Se eu consigo pegar esse fuzil na fronteira, não se dá um tiro. Se eu pego ele na BR sendo transportado, não se dá um tiro, muito raramente se dá um tiro. Mas se eu vou pegar ele dentro da comunidade, vai ter tiro, vai ter risco para as pessoas e vai ter gente morrendo. Isso não é eficiente, isso não é competência. Eu não posso avaliar a competência policial por número de mortos, por número de confrontos. Eu preciso avaliar com base em redução de criminalidade. Isso passa pela presença do Estado. A gente tem que ter o Estado mais presente, prestando seu serviço social, saúde, educação, alternativas para as pessoas. E a gente está bem longe disso. Esse governo se elegeu falando de segurança pública, mas é um governo que não entende nada de segurança pública, que nunca teve projeto para segurança pública e que só explora essa coisa que é muito boa para ganhar voto, que é medo. As pessoas têm muito medo hoje. Eu exploro esse medo eleitoralmente, garantindo que eu vou defender a sua vida, o seu patrimônio, e vou fazer isso confrontando gente lá nas bordas da sociedade. É um discurso claramente mentiroso. Senador, a gente vai agora para a parte final do GPS, na qual a gente fala sobre diálogo. E eu também já vi pela sua fala que você é um político do diálogo, porque você já começou enaltecendo a importância de conversar com atores dos diversos campos políticos, de gente dizendo que tem gente boa e gente ruim em tudo quanto é lugar. Então, o que eu quero saber de você agora é o seguinte: quem são interlocutores de outros campos políticos, de outros partidos que você considera interlocutores leais e bem-intencionados? E se para você é esse mesmo o clima da democracia? Legitimar a divergência e tentar construir consenso. Olha, a gente parte desde do nosso exemplo doméstico, que é o gabinete compartilhado. São 3 parlamentares de faixa etária diferente, estados diferentes e partidos diferentes. A gente tem a Tabata mais à esquerda, claramente mais à esquerda, talvez eu esteja ali um pouco mais ao centro, e o Felipe um pouquinho mais à direita. E a gente consegue conversar bem, porque os critérios são bons. Quando a gente joga isso para o ambiente ali do Senado, eu tenho parlamentares que são de partidos tradicionalmente envolvidos com problemas, como o MDB e PP, que são clássicos da corrupção brasileira, mas que são extraordinários, pessoas honestas, Simone Tebet, Espiridião Amin. Você consegue fazer essa interface, e consegue também nos partidos que estão mais à esquerda. No Senado não tem um quadro como o do PSOL, que é a esquerda mais extremada. Mas eu tenho o PT, aquele PT original de fábrica, vamos dizer assim, de um Paulo Paim, que é um prazer trabalhar. É gente honesta, bem intencionada, que senta numa mesa e passa horas defendendo um ponto de vista de uma forma respeitosa e construtiva. O Nelson Jobim ensinou uma frase numa aula que eu assisti, não sei nem quando. No parlamento, quem escolhe o interlocutor não é você, é o povo. Eu não posso ir para o parlamento e dizer, não falo com fulano porque eu não concordo com ele. Eu tenho a obrigação de falar com todo mundo, porque não sou eu estou representando um Estado. Eu não posso, pelo meu umbigo, decidir, não gosto desse cara, não gosto dela, não falo. Partindo disso, eu acho que as coisas vão avançando e vão somando. Você não pode abrir mão, na minha visão. É do princípio que ele levou até ali. Eu entrei na política com a expectativa de mudar o que a gente tem aí. Eu não entrei na política para fazer o mesmo jogo de sempre e deixar tudo igual. Buscar um caminhão de emendas e de cargos em Brasília, levar para o meu estado e ser político a vida inteira. Eu não quero isso. Eu quero poder voltar para casa, para minha família e deixar claro, olha, eu fui lá e impactei de alguma forma. Mostrei que dá para fazer diferente. É muito mais trabalhoso, mas é mais gratificante também. E, senador, a gente tem falado muito de frente ampla no Brasil nos últimos tempos. O meu público aqui no canal, acho que às vezes eles até pensam que eu insisto demais nesse tema, porque eles falam, pô, Gabriela, nunca acontece nada, será que isso pode acontecer? O que eu quero saber de você é se você toparia integrar uma frente ampla, enfim, caso isso fosse necessário em algum momento, e se você toparia abrir mão do seu protagonismo se você percebesse que isso seria melhor para um projeto para o Brasil. Com certeza, eu já estou fazendo parte desse processo de um esforço nacional para construir alternativas. Eu não me sinto representado
por um retorno do Lula, não me sinto representado pela permanência do Bolsonaro. Então, eu tenho que trabalhar cada vez mais para ter alternativas. E isso passa, sim, por abrir mão de ego, de protagonismo e buscar espaço para que aqueles princípios, projetos que você tem sejam representados. Eu acho que tem muita gente boa disponível, mas a história brasileira não aponta para a construção de grandes frentes. A gente acaba sempre fragmentando, porque a vaidade pessoal, o projeto pessoal se impõe, né? Tem gente que é eternamente candidato, como se fosse a única solução para os problemas. Não é verdade, ninguém é insubstituível, ninguém é a única solução. A junção de boas pessoas é um bom caminho para soluções. Acho que é um trabalho que está avançando. Tem muitos desafios, partidários especialmente, porque para cada partido sempre é bom ter um presidenciável, porque você potencializa a sua marca, o seu número, mas eu acho que o drama que a gente está vivendo é tão grave, que é uma mistura de autoritarismo com incompetência, como nunca se viu, que talvez a gente tenha energia suficiente para juntar. Eu sei que, da minha parte, eu vou estar trabalhando nisso até outubro do ano que vem. Senador, indo para a última pergunta, que na verdade é um convite. Aqui no GPS eu falo sempre, em todos os meus canais, que a gente precisa cultivar esse clima de diálogo que a gente parece ter perdido, que a gente tem que conseguir sentar para conversar, mesmo com quem não pensa exatamente como a gente, porque eu tenho falado muito isso, nem eu penso exatamente como eu, sabe? Já mudei muito de ideia na vida, espero ainda mudar muito de ideia, porque a gente está sempre em evolução. Então, nesse momento final, o meu convite é para que você fale com as pessoas que estão te assistindo, diretamente com elas, para quem assistiu até agora, te enxergou como uma liderança, e deixe um recado sobre como a gente tem que se movimentar para continuar participando desse espaço cívico, porque a política é a forma que a gente tem para mudar o mundo e as pessoas têm que se sentir encorajadas e esperançosas para participar cada vez mais. Então, espaço para você. Acho que a grande coisa é entender que a política já está na nossa vida, ela não é uma escolha. E já que ela está na nossa vida, vai decidir o nosso destino, é importante que você participe, que você acredite, estimule as pessoas que estão dispostas a participar desse momento, dessa disputa que é tão difícil para a política. Não é fácil. Para gente honesta, bem intencionada, sobreviver, entrar e sobreviver no meio político é muito difícil, mas facilita muito se você fizer o seu trabalho, com a sua família, com o seu grupo de amigos, o seu grupo de WhatsApp, e postando informações verdadeiras, pelo amor de Deus. Porque de fake news a gente já está cheio. Muito obrigada, senador. Foi um prazer conversar com você para o GPS Político. Eu que agradeço. Foi ótimo, Gabriel. Obrigado. E é isso, pessoal. Esse foi o senador Alessandro Vieira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Sempre com os amigos que vocês acham que já concordam com o senador e principalmente com aqueles que têm algumas divergências, porque é assim que a gente estabelece o diálogo, tá bom? Tchau, tchau.